Seguindo, pessoal, com a próxima palestra, construindo um Home Lab poderoso com Debian e Proxmox, com o Fernando Guizzo. Opa, valeu, Daniel. Oi, oi, oi. Bom dia, pessoal. Todo mundo aqui que está aqui veio para a palestra mesmo? Só para. Não, porque às vezes está só esperando a próxima que é mais interessante, não sei. Mas beleza. Eu vou, eu vou falando com vocês. Vou só pedir um negócio pro Daniel. Se fosse aí, deixa o microfone aqui com a Clara, talvez. Eu vou falar bem por cima de várias coisas. E eu imagino que vocês vão ter dúvidas específicas de cada coisa. Então, eu prefiro que vocês já me perguntem na hora que a gente estiver no slide específico, porque aí a gente consegue parar e falar daquilo. Porque se a gente juntar tudo que eu vou falar aqui até no final, dá para fazer um mês aí de palestras. Então, é isso. Bom, vou falar aqui de como é assim, uma experiência própria minha de ter construído um home lab, né, um servidor em casa. Esse é o nome bonito que a galera anda dando aí pela internet. Home lab ou self-hosted, é, é os nomes famosinhos aí. Só um detalhe assim, se vocês estiverem interessados nesse tipo de coisa, vale a pena guardar esses nomes, porque se você pesquisar na internet, tem muita gente que bota isso como hashtag ou uma marcação lá e tem bastante conteúdo sobre isso já. Várias pessoas já comentando que fazem e tal, então são os termos aí do momento. Bom, para começar, né, o que que é o Proxmox? Ele é uma plataforma de virtualização. Ele é baseado no Debian, então eu achei interessante trazer aqui esse assunto no mini DebConf, que eu acho que fazia muito sentido. E ele permite a criação de VMs ou containers. Então é uma ferramenta bem poderosa aí que a gente consegue tanto virtualizar máquinas quanto gerenciar containers, né? Que são pequenas máquinas, vamos dizer assim. Esse projeto do Proxmox, ele é uma coisa assim muito utilizada comercialmente. Então, hoje muitas grandes empresas para sendo provedora de hosting ou outras coisas assim, eles usam o Proxmox para gerenciar VMs mesmo ou containers, dependendo do que é o serviço que eles vendem. Então, hoje o Proxmox ele é um projeto aberto, ele é open source, mas ele é usado com força comercialmente. Então, se vocês entrarem lá no site do proxmox.com, vocês vão ver que eles têm suporte, né? O pessoal pode comprar ali, subscrever para os suportes e tem uma comunidade grande em volta do Proxmox corporativo, certo? E aí ele também é usado aí para o self-host. A quantidade de pessoas que faz self-host com Proxmox é bem menor do que quem usa comercialmente. Então eu já entrei nos fóruns do Proxmox lá e tomei umas pancadas. Porque quando você fala, pô, tô fazendo um negócio só para mim brincar, só aqui em casa, a galera do corporativo te cancela. Porque os caras estão mexendo com 100 mil máquinas, 500 máquinas, e eu tô mexendo com duas, três, e o cenário é totalmente diferente, né? Então, quando vocês forem mexer com Proxmox, né, pensem sobre isso, assim, tem duas comunidades um pouco separadas ali sobre cada assunto, corporativo ou o self-hosting. O outro bacana dele é que ele tem uma administração ali via o navegador, e ele tem suporte nativos a backups e snapshots, então fica bem fácil ali de gerenciar backup, gerenciar o snapshot do que você está fazendo. A solução hoje eu não uso, não vou falar sobre ela aqui, mas o próprio Proxmox tem um outro sistema que chama Backup Server.
Então, ele é um sistema que ele se pluga com o Proxmox principal e ele consegue ficar extraindo backup ali para outras máquinas e outros nós para garantir que você está safe ali, né? Então, tá puxando backup para outra máquina e mantendo ali isso em constante uso e é tipo assim, é plug and play. Então, essas empresas corporativas que eu falei, elas usam bastante esses dois servidores aí, tanto o Proxmox Virtual Environment, que a gente chama, quanto o Backup Server. Beleza, e por que que eu escolhi o Proxmox? Porque falando assim, né, até comentei, parece um canhão, né? Tem muita coisa, então, pô, se grandes empresas usam, por que que eu estou rodando uma máquina em casa, que isso aqui tem de bacana para mim, né? Aí voltando aqui no meu histórico, que eu acho que faz sentido para dizer o porquê que eu escolhi o Proxmox, no começo da carreira eu estudava muito sobre iOS, então assim era necessário ter um MacBook e na época eu não tinha e não tinha nem um notebook na verdade, então ficava pesquisando muito quando eu tive um notebook, como fazer um Hackintosh, que é tipo pegar uma máquina normal e conseguir instalar o macOS, né, para fazer os builds e tudo mais. E eu não sei se alguém aqui já foi dessa época do Hackintosh. É, era um saco de fazer a instalação, fazer funcionar, porque você está pegando uma coisa que é própria para aquela máquina, que é a máquina da Apple, e querer rodar em outro lugar. Então, passava semanas ali tentando fazer subir esse sistema, só para poder trabalhar com iOS. E aí foi uma tristeza que eu guardei dentro de mim, de tipo assim, pô, queria tanto ter um Hackintosh, mas vou desistir. Larga a mão. É, terminando essa história, recentemente, não tem há muito tempo, acho que tem uns 3 anos, alguma coisa assim, eu vi um vídeo de uma pessoa tipo configurando o Hackintosh de uma forma mais simples, virtualizando dentro do Proxmox. E aí a pessoa tipo fez tudo isso em um clique e subiu um Hackintosh. Eu falei, caraca, era isso que eu queria lá atrás e ninguém me ensinou, né? Então eu achei isso muito bacana, porque eu tinha esse trauma no passado. E eu falei, pô, esse Proxmox parece interessante. E nesse vídeo, vou até passar aqui para vocês rapidinho, mas a pessoa mostra, tipo assim, ela sobe um sistema no Proxmox local, né? E basicamente ela sobe um macOS, eu acho que é um Debian e um Windows ao mesmo tempo. E aí ela compartilha os periféricos, assim, então dá para mexer em todos eles de uma vez. E eu falei, caraca, isso aqui é bizonho. Quantas vezes que eu já não sofri também com dual boot e tal, então quando eu vi o Proxmox fazendo isso, eu falei, caraca, interessante, preciso olhar essa tecnologia aí. E a outra coisa bacana, né, que ele também dá para gerenciar LXC, que são containers. Quem assistiu a palestra do Dani aí, viu mais ou menos como é que era. E eu, tipo assim, foi uma coisa que me atraiu pro Proxmox, porque assim, eu já mexia muito com Docker. Então, tudo na minha vida estava dockerizado, tinha Docker Compose para tudo, e eu queria aprender um pouco mais a fundo. E aí eu vi muita gente falando do LXC, que já era uma coisa antiga e tal, que funcionava bem melhor, e o Docker pegou algumas coisas dali, rodava isso por debaixo dos panos, eu falei, pô, preciso de aprender LXC. Então foi um outro ponto também que eu deixei guardado e quando eu vi o Proxmox, falei, pô, esse é o momento. Vou resolver meu problema com Hackintosh, vou resolver meu problema com VM e vou resolver aprender um pouquinho mais de LXC também. E o outro ponto que era bem importante para mim, e vocês podem ver aqui, tipo assim, tudo isso é coisa pessoal, né? Por isso que é um home lab, um self-hosted.
Nenhuma dessas demandas aqui são corporativas, mas Proxmox me atendeu. É, e aí uma coisa bacana que tipo, eu falei, não, agora eu vou tentar fazer. Comprei meu mini PC, instalei o Proxmox por causa de cloud game. Eu nunca fui do Windows, mas muitos amigos chamavam para jogar e eu não tinha como jogar. E eu falei, pô, não vou comprar uma máquina, não vou ter um notebook com Windows, me recuso. E aí eu vi muita gente falando do cloud game. Então, tipo assim, como o Proxmox ele consegue rodar uma VM, eu conseguiria, tipo assim, ter uma máquina com várias coisas, ter uma VM Windows e compartilhar ela via rede local para algum device meu. É, mas já deixei claro aqui que, tipo assim, foi muito difícil para mim, porque o hardware que eu comprei, eu acabei desistindo. Mas isso ajudou eu começar no Proxmox e ir atrás de outras coisas. Mas assim, só para ninguém ficar triste, tipo, o meu problema foi com hardware. Eu acabei comprando um mini PC, acho que eu vou falar dele mais pra frente, mas as configurações dele é, tinham uma certa dificuldade em compartilhar a computação gráfica com a VM para fora em outras coisas. Mas acho que eu chego lá e eu explico de novo. É, mesmo assim, né, eu segui, falei, pô, vou tentar, vou mexer com esse negócio porque parece muito interessante e vou seguir por essa área. Só um detalhe assim, que quem estiver procurando sobre Home Lab Self-Hosted, hoje tem opções extremamente mais simples e menos potentes assim, que já resolvem bastante coisa. Então hoje você consegue instalar sistema operacional que ele tem uma loja de aplicativos que parece um iPhone, assim, você consegue clicar e subir coisa. E geralmente sobe com um Docker por trás. É uma gambiarra do caramba, mas funciona. A galera nem vê, mas debaixo dos panos funciona. Já eu me interessei no Proxmox e falei, não, isso aqui um pouquinho mais complexo, algumas coisas. Ele é muito potente, eu não uso essa potência toda, mas eu peguei o jeito e tá rodando bem aqui pra mim. Eu vou mostrar o vídeo aqui, é só um pedacinho só dessa pessoa mostrando a configuração que ela fez do Hackintosh e de outros computadores. É isso aqui rodando o Proxmox local. Nessa questão que eu falei para vocês do corporativo, geralmente o pessoal está falando de hosting, de cloud. Aí já é mais difícil você compartilhar drives de gráfico, né, placa de vídeo, essas coisas aqui, como ela está rodando local, aí é mais fácil compartilhar os periféricos dentro dos sistemas. Same time. For example, like here on my small demonstration. Okay, so now I will show you example of. Eu vou deixar sem som mesmo, só para vocês verem que o bacana é ver. Já está no pedaço do vídeo. Ela está dizendo que tem ali um CPU que montou, né? O hardware bem parrudo com várias coisas, né? E tem três telas, as três telas estão conectadas ali. Aí no meio está começando um Hackintosh, está inicializando, né, um Hackintosh. Do lado esquerdo aqui tem um Windows e do lado direito eu já não lembro o que era, se era um Debian, se era um Fedora. E essa pessoa aqui eu já acho ela meio lelé da cabeça, porque ela conseguiu compartilhar e mexer com os drives do próprio teclado da Apple e o mouse, o Magic Mouse. Eu acho que dá para fazer no Proxmox, mas deve ter sido horrível de configurar os drivers e compartilhar dessa forma. Então vocês podem ver que ela arrasta o mouse ali e consegue ir de um ambiente para o outro tranquilamente, né? Tipo, é bizonho. Eu olhei isso aqui e achei genial. E aí só um detalhe, né? Tipo assim, eu vi isso aqui há uns 3, 4 anos atrás e achei massa. Mas o Proxmox mais ou menos já funciona assim desde quando ele nasceu, que eu acho que é mais de 10 anos atrás já. Então, já tinha isso aí, era só a gente explorar.
Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Beleza. Esses slides vão estar disponíveis, já estão disponíveis no online aí, depois eu passo o link para vocês. Mas em cada parte tem também os links de cada coisa, né? Esse aqui é o meu hardware atual. Tem o link aí se vocês quiserem comprar igualzinho também. Comprei no AliExpress. Aqueles mini PCs bem pequenininho. Não, eu não sou contra esse negócio de refill code aí. Ixi, eu não curto não. Mas, pô, é bem AliExpress, né? Você conhece. E eu acho que eu não botei nessa palestra, mas assim, ó, vocês conseguem instalar o meu hardware, ele é mais ou menos parrudo. Quando eu comprei, eu acho que eu paguei 1.000 e pouquinho. Mas hoje tem essas mini box lá, mini PC, que custa R$ 500. E já é o suficiente. Inclusive, tipo assim, quem quiser testar e brincar um pouquinho, tem um projeto que é o PyMox, que é você rodar o Proxmox dentro de um Raspberry Pi. Então, assim, tem essa possibilidade e para self-hosted resolve. Como a gente não tem muito acesso, não é aquela coisa de, tipo, você não precisa de muito recurso, já consegue botar algumas coisas para funcionar bacana. Então, dá para rodar de várias formas aí. O meu em específico, eu comprei o Ryzen 5 pensando no cloud gaming, que eu não sabia nada de Windows e computador de jogo. Mas eu sempre vi a galera falando, falei, vou comprar. E aí me dei mal. Que tipo assim, um Ryzen pra você jogar num computador é massa. Ele já tem, eu acho que a parte de processamento gráfico, então dá para jogar uns jogos legais. Mas para fazer o cloud gaming, não tem uns drives legais de compartilhar o CPU e a GPU do Ryzen. Então, tipo assim, dava um trabalho bizonho que fez eu desistir dessa parte. Eu consegui rodar uma VM Windows, deu para jogar alguns jogos, mas não valia a pena não. Tirei e não usei mais. Tem 16 GB de memória, então tem bastante memória, nem uso tudo isso. Mesmo tendo um tanto de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. E de armazenamento, tem bastante coisa também. Então tem um SSD que é para montar as coisas rapidinho lá e funcionar bacana. Tem um HDD para storage mais específico. E recentemente ainda estou testando, eu comprei um HD externo que ele faz o RAID 1. Então são dois HDs externos, né? 1 tera mais 1 tera. E aí o próprio case do HD, ele faz o RAID 1, que é ficar espelhando um HD no outro. Então, o Proxmox nem precisa de gerenciar isso, mas tem opções, plugins e tudo mais que pode usar no Proxmox para gerenciar RAID 1 digital também. Mas no meu caso, o próprio casezinho, que também tá o link aí, comprei no AliExpress, acho que foi R$ 100, ele já faz isso. Então, tudo que eu jogo lá nesse HD, ele automaticamente duplica no outro. Então, se alguma hora eu queimar um dos dois, eu posso só retirar, botar o outro e restaurar as coisas de novo. Eu coloquei isso porque assim, eu comecei a colocar coisas no meu Proxmox e comecei a me preocupar com segurança, estabilidade. Mas quando eu fui perguntar para a comunidade de self-host, a galera tipo assim, bicho, não uso backup, não uso nada, tá tranquilo, nunca. E eu falei, caraca, será que eu tô preocupado demais? Mas assim, vou tentando, não vou deixar de fazer, deixar um negócio seguro e estável, porque todo mundo tá fazendo igual, né? Alguma hora pode dar um chabu. Mas fica o testemunho aí que muita gente que eu perguntei, é, o pessoal que conhece Feedverso, todo mundo conhece ou ninguém conhece? Que são as redes sociais que são descentralizadas, então cada um roda o seu servidor, tipo Mastodon ou coisa do tipo. E isso está bem na moda e tem alguns servidores muito grandes. E aí quando eu perguntei para essa galera, basicamente eles têm um mini PC também
não tem backup, não tem nada e tem uma ruma de usuário lá. Então, assim, dá para fazer, né? É sempre bom ter um pouquinho de segurança, ter um pouquinho mais de detalhes, mas a galera anda fazendo e tá funcionando. Não, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem lá em casa hoje rodando de serviço que eu subi no Proxmox. Então, isso tudo é o que eu estou usando lá para o self-host, tá bom? Bom, o primeiro é o PhotoPrism. Ele é um servidor para gerenciar fotos e vídeos. E ele é no estilo Google Fotos. Tirei o G aí só para. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Eu usei bastante, então, tipo assim, eu tinha muitas fotos também nesses drives. E aí chegou esse momento que eu subi e senti uma firmeza ali no meu Home Lab e falei assim: vou puxar tudo que eu tenho e jogar para lá. Acho que na época eu tinha umas 8.000 fotos. Acho que não era muito ainda, tem outras fotos que eu não sei onde estão. Mas eu fiz um dump do Drive e joguei tudo pro PhotoPrism. E funcionou de boa. Ajeitei os recursos, né, lá do Proxmox e está funcionando bem. O detalhe dele que eu acho bacana, né, desse serviço, ele é uma aplicação que funciona igual os drives. Então, quando eu subo a foto lá, ele roda um TensorFlow, caça a carinha de todo mundo nas minhas fotos e depois me pergunta se eu quero botar um nome para o pessoal. Ele ajeita os metadados, cria uns thumbnails. Então, tem uma aplicação bem bonitinha que eu consigo controlar minhas fotos e vídeos. Isso é bem legal e isso é tudo desconectado. Então ele roda essa inteligência ali dentro do próprio Proxmox e já me entrega ali um serviço bacana de fotos. Só um detalhe ali, né? Eu estou mostrando agora os meus serviços internos. Então todos esses eu rodo local e ou eu acesso só de casa ou eu acesso por uma VPN. Então eles não estão expostos. E aí mais para o final eu vou explicar a diferença dos serviços internos e serviços externos. A instalação do PhotoPrism eu uso os scripts do TTEC, que hoje virou uma comunidade grande, eles são mais ou menos os empacotadores da galera self-host do Proxmox. Então, o que eles fazem? Tem alguns scripts prontos, que vai pegar a aplicação, tipo PhotoPrism, vai subir um container ou uma VM, dependendo de como você vai querer, e ele já vai instalar a aplicação, fazer as configurações básicas e te entregar o prompt inicial ali. Então é bem bacana. Eu só pego um pedacinho de bash ali deles, jogo dentro do shell do meu Proxmox e está rodando. E tem várias outras aplicações lá também. A maioria das que eu rodo, eu justamente uso desse pessoal, que eles andam fazendo bastante coisa bacana e também para mim descobrir coisas novas, né? Porque quando eu comecei self-hosted, eu não sabia nem o que eu ia fazer com isso. E hoje eu tenho todos esses serviços que eu estou mostrando para vocês, porque eu fico acompanhando lá cada pacote novo que a galera faz. Não é um pacote especificamente, porque como eu falei, tem coisa que a base é o Debian. Então ele até faz o apt, instala alguma coisa, mas ele já configura o básico daquela aplicação para já me entregar prontinho. É bem tranquilo. Acesso interno, que eu falei, da VPN. E isso aqui é a carinha dele. Então, tipo, lá dentro da minha rede local eu tenho um domíniozinho, consigo entrar aqui, ele já tem uma tela de login, então eu consigo cadastrar os usuários e tal. E basicamente ele fica assim, eu tenho as fotos, ele puxa os metadados que a foto já tem, né, distribui ele certinho, ele me dá a opção de editar os metadados,
E depois eu posso também, tipo, categorizar melhor, criar álbuns e tal. É bem bacana essa aplicação. Perguntas desse aqui? De boa? Eu só vou botar um detalhe que chegou um querido ali para assistir a Talk. Ele me perguntou esses dias sobre o sistema de storage. Hoje no Proxmox do meu aqui específico é o ZFS que já tá tipo é o padrão do Proxmox. Então tipo assim eu não mexo com quase nada de storage. Tudo eu uso do jeito que ele monta. Então subir VM ele já cria os discos tudo certinho separado. Quando eu deleto ele deleta junto. Quando eu quero fazer backup, eu tenho um botãozinho lá, então, tipo, eu nem me preocupo. Ele já faz o backup, já joga para o canto certo, mas dá para incrementar se for necessário outros tipos de storage. O outro serviço é o Paperless NGX. Esse cara aqui, ele é um organizador de documentos e basicamente o que eu faço com ele? Tiro foto de nota, de coisa que eu recebo, que eu preciso guardar, transformo em PDF e jogo isso para ele. Ele também vai dar uma processada, extrair os metadados e ele vai rodar um serviço de OCR em cima dos materiais. Então, quando é uma foto, ele tenta entender o texto que está dentro da foto, dentro do PDF, e aí ele cria uma indexação. Então, tipo assim, eu vou jogando os documentos que eu acumulava fisicamente, vou jogando para lá e jogo fora, e aí com ele eu consigo buscar mais fácil. Consigo lá falar assim, pô, cadê o recibo da cadeira de computador que eu comprei? Aí ele vai lá e me mostra certinho. A instalação dele é simples também, com o script do TTEC. Depois eu posso mostrar aqui como é que é simples. E ele também está nessa questão aí da minha VPN interna. Então, isso não está externo para a rede. Apesar do PhotoPrism e o Paperless ter uma tela de login. Então, se eu quisesse abrir para a internet, também não estava tão desprotegido, porque ele tem todo um permissionamento e tal. Vai, Daniel. Um, dois, pronto. Guizo, Proxmox, beleza, open source, né, software livre, enfim. Esse primeiro aplicativo que você mostrou, o PhotoPrism e esse Paper Lensec, sei lá, são também software livres ou não? Eu não conferi de cada um, não. É open Esses source, né? aqui, Show. o A, Paperless a Clara talvez respondeu, seja. disse que é. Eu acho que o Paperless talvez seja software livre. PhotoPrism eu não tenho certeza, não. Então, Mas geralmente, tipo assim, eu não sou super fã de software livre e ficar caçando, mas eu gosto de começar por lá. Então, se tem a opção, eu vou mostrar uns aqui bacana, inclusive, que são software livre também. legal. Mas esses aqui em específico eu esqueci de pesquisar para falar. Essa aqui é a cara do Paperless, certo? Então já fiz meu login ali, consigo criar usuários para minha família e tal, e jogo todos os meus documentos. Esses aqui não são meus documentos pessoais, tá? É só um print de demonstração. Mas ele fica mais ou menos assim. Eu consigo criar tags para encontrar eles mais fácil, fazer algumas pastinhas para deixar esses documentos. E principalmente uma coisa, eu não usei isso muito ainda, porque eu acho que já é mais específico, mas eu consigo fazer pré-processamento. Então, se tem algum tipo de PDF específico que eu sempre mando para ele e preciso fazer alguma coisa específica, eu consigo criar um pré-processamento de tipo assim, ó, sempre que chegar esse tipo de arquivo, faça isso aqui antes. É bem bacana. E hoje eu não testei isso ainda, eu acho meio estranho, mas tem um plugin que até você consegue rodar dentro do Proxmox também, que é o Paperless Nginx AI. Que aí você conecta numa IA da vida e ele vai consumir todos os seus PDFs ali e conseguir
indexar mais fácil. Eu ainda não tive coragem de fazer isso com meus documentos. Esse aqui é muito bacana, o Jellyfin. Ele é um... Eu botei aqui stream pessoal de mídia, mas até estava discutindo com um amigo esses dias. Ele tem tanta feature que ele parece ser um software de vender stream, né? Ele é muito potente, tem muitas funções e tal, mas o objetivo final é ele ser um, um gestor ali das suas mídias digitais, né? Vídeos, filmes e tudo mais. Então, hoje eu uso ele para assistir filmes, então eu tenho alguns filmes que eu já baixei, deixo lá. O próprio Jellyfin, ele vai atrás dos metadados, então ele consegue entender ali pelo nome do arquivo ou algumas coisas do arquivo, e aí ele vai, nome do título, aquele textozinho que vem embaixo, sinopse, obrigado. E uma coisa que eu acho absurdo, eu não sei se no print eu vou mostrar, mas ele vai atrás também de, tipo assim, quem são os atores, aí traz uma descrição de cada ator que tá naquele filme ou naquela série. A nota do IMDb é a nota do Tomato lá, né? Tá rodando, né, querido? Pessoal, né? Então pronto, é bem bacana, é para isso que ele serve. Eu também instalo ele com os scripts TTEC, então tipo, é uma linha de comando e ele já está rodando, é bem simples. E ele, no meu caso, também ele está na rede interna, então eu conecto ele direto com a minha televisão ou na rede de casa para assistir as coisas. Ele não tá para fora. Aqui tem uma telinha, ó, fica mais ou menos assim. Então, depois que você adiciona os vídeos, os filmes, né, e músicas também, audiobooks, ele consegue fazer essa, essa separação. E aí, quando ele não consegue, ele tem vários plugins também. Então, o Jellyfin já é um outro mundo que daria um atalk. Fala aí, Daniel. Oi, pronto. Ele tem suporte, esse Jelly eu não conheço, né? Mas ele tem suporte, por exemplo, a streaming de torrent, como por exemplo o Streamio tem. Não, ou é só o que você baixa realmente na sua coleção em si. Ele é o servidor, né, tipo, de mídias. Então, tipo assim, eu baixo, jogo pra lá, e aí da onde eu bater nele via web, eu consigo assistir de volta. Então, tem uma galera que faz isso, que acaba sobe um servidorzinho e compartilha com a família e tal. Eu queria falar sobre isso, mas vocês estão filmando, eu não posso falar muito sobre. Mas enfim, ele é bem bacana e ele tem muitos plugins também. Então, por exemplo, quando ele consegue pegar as legendas e vez ou outra ele não acerta. Então tem um plugin do Open Subtitles, tem plugin de um tanto de coisa. Tipo, ele é pronto para usar, bem tranquilo. É só você se dispor a fazer esse processo, né? Não é tão simples quanto você ligar a TV, que você vai ter que configurar ele e baixar os vídeos. Mas, pô, isso feito, inclusive, tem umas outras ferramentas que a gente consegue rodar no Proxmox também que ajudam esse fluxo todo ser completo. Eu vou só mostrar o que eu uso hoje, que é um pedaço, que é o que BitTorrent. Ele também é um container lá dentro do meu Proxmox. Eu acesso ele via web. E aí eu mando os torrents para ele, ele baixa e joga lá pro disco do Jellyfin. Então eu já dou uma automatizada na coisa. Mas eu pego torrents só dos meus amigos, de vídeos que eu posso compartilhar com os colegas, entendeu? E aí, basicamente é isso. O QBitTorrent é o QBitTorrent, mas ele está dentro de um container. Isso aqui eu achei bem legal para mim uma época, porque eu trabalhei numa empresa que ela travou todo o meu computador e, e eu só tinha esse para mim mexer, além do servidor rodando lá. E eu não conseguia baixar torrent nenhum.
E aí com esse QBitTorrent Web, então eu encaminhava para ele via celular mesmo o link e ele começava a baixar lá e beleza. Então resolvi uma parte do problema. É esse cara que me adianta a parte dos vídeos. Aí o que, que a galera faz hoje? Tem uns outros containers lá no site do TT que vocês podem verificar, que a gente chama de Stack R, que é tudo que termina com ARR. São vários softwares parecidos que eles ficam indexando links de torrents. Aí tem um que é só para vídeos, tem um que é só para filmes, tem um que é só para áudios e outro que é só para subtítulos. E aí, cara, quando você conecta tudo isso junto, você já sabe que você já pode parar de pagar seus streams. Eu não trouxe a fotinha do QBitTorrent porque ele, tipo assim, ele é igualzinho o que você roda no desktop, mas é web. Outra coisa que eu uso bem pouco lá em casa é o Nextcloud. Ele na real seria para substituir tudo que é dos coisa drivers da vida. Ele tem documentos, ele tem tabelas, dá para colocar fotos nele também. Eu fui pelo Proxmox porque o Photoprism, porque o Photoprism, eita, é específico disso. Então fez mais sentido para mim. Mas daria para fazer com o Nextcloud também. Hoje o Nextcloud para mim eu estou usando mais uma das ferramentas que tem lá dentro que chama CostPaint e é a que eu uso para organizar as finanças lá de casa. Então, quando a gente compra alguma coisa, a gente vai jogando lá e eu consigo gerenciar as finanças de casa com esse carinho. Também é script simples do TT que está interno. Vou passar rápido aqui porque está acabando meu tempo. Uma VM Debian, tudo que eu mostrei antes é container. Tipo, o Nextcloud ele começou com um VM, que ele tem essa opção. Eu fiz um teste, mas quando eu vi que eu não precisava de tanta potência e tanta coisa, eu rodei o Nextcloud com um container e super entregou. E eu falei, pô, show, matei a VM. A única VM que eu tenho hoje é do Debian 12, que é para fazer coisa de empacotamento e tal. Então, tipo assim, o LXC, para mim, criar LXC dentro, é, dá uma bugada ali. Então, eu subi uma VM Debian, e aí hoje vocês estão vendo que eu estou com a minha única opção de computador, é o MacBook, mas eu abro aqui meu terminal e toro o pau no Debian. Então, é isso que eu, tipo assim, para mim utilizar o Debian, fazer coisas que eu preciso de empacotamento, ou várias outras coisas que eu gosto de fazer no Linux. Essa VM aqui, ela tá online só para mim. Então, tipo assim, quando eu não tô em casa, eu conecto na VPN e entro dentro dela e faço tudo que eu tenho que fazer. Aqui também eu fiz com o TTEC lá, que é bem simples e só interno. Serviços externos. E aí, isso tudo aqui é software livre. A gente fez o FreeSol semana passada, lá em Natal, e eu falei assim, vou testar. Minha primeira vez que eu falei assim, eu vou pegar o meu Home Lab e vou abrir para o mundo de alguma forma. Então eu subi esse cara aqui, que é uma gestão de ingressos e eventos. Então consigo cadastrar os ingressos, ele é bem bonitão, ele é software livre. Rodei ele no meu Proxmox. Ele não tem lá no TTEC, então eu tive que fazer um esqueminha que basicamente tipo, o próprio High Events ele vem com Docker Compose. Então o que eu fiz? Eu peguei, subi um container com Docker dentro do Proxmox e dei play nele. E funcionou de boa. E aí o acesso externo eu uso o Cloudflare Tunnels. Porque eu já tenho os domínios cadastrados lá. Basicamente, esse cara ele abre um túnel com a minha aplicação direto para fora. Então, inclusive, está rodando lá hoje. Se vocês acessarem evento.potlivre.org, ainda está de pé lá o sistema. Mas funcionou. Tipo assim, eu rodei uns 2, 3 meses antes do evento, deixei a galera cadastrando as coisas e
Isso aí que foi o que eu tinha lá do nosso evento. Então a gente teve tudo isso de inscrições, eu consegui gerenciar ali bem. No dia do evento, esse carinha aqui ele tem um scan de QR Code. Esse High Events, ele gerencia também certificado de participação? Não, Que tem. é a única coisa, pô. Mas eu já abri uma issue lá para os caras e lá na nossa comunidade lá em Natal, a gente está querendo fazer essa feature separado. Porque, tipo, se você for aqui no menuzinho aqui embaixo dele, ele tem a opção de webhook. Então, tipo assim, o cara fez a inscrição, eu já consigo disparar alguma coisa. Fez o check-in, que a gente faz o check-in, já consigo puxar pelo webhook. Então a gente vai construir alguma coisa para plugar nesse cara e resolver de ponta a ponta. Mas, pô, isso aqui é quase igual o Simpla. Ele já tem integração com o Stripe, inclusive, se você quiser cobrar os ingressos, é bizonho. Nem sei como é que esse negócio existia, a gente não sabia. Da onde? Cara, de todo mundo que pegar em rodar isso aqui, derruba Simpla, Eventbrite, tipo, é bonito. Ele já cria uma página simples. Sabe quando você cria nesses outros sites aí, ele tem uma página simples do seu evento? Ele já faz isso também. É bizonho. Muito massa. E funcionou no meu computador e não caiu. Não me derrubou minhas outras coisas e todo mundo usou de boa. E correndo aqui também, tipo, para a submissão de palestras, não tem isso ali dentro dele. Eu usei o Formbricks, que é software livre também. Ele é tipo um Typeform, ele é muito bonito. Subi também no self-hosted, abri para a galera. E eu não trouxe o print aqui, mas a gente teve vários acessos. Eu consigo controlar quantas pessoas acessaram, quem fez o formulário, até que parte, né? Então teve palestrante lá que preencheu só metade e a gente achou legal. Eu fui atrás do cara, porque eu consigo pegar o que ele já falou para mim e é uma ferramenta bem poderosa aí de formulários. E é isso, funcionou. Estava no meu self-host aberto para todo mundo e não caiu também. Aqui só falando que foi um baixo custo de recurso, né? Porque estava rodando em casa, então não precisei de nada. Funcionou durante todo o evento, então achei isso bem bacana. Não quebrou minhas outras coisas, como eu falei, tem o meu Debian ali, tem os outros serviços rodando, então tipo, não interferiu uma coisa na outra. E eu achei muito eficiente. Quer dizer que eu vou fazer isso aqui toda vez e assim? Talvez não, talvez eu compre um menorzinho ali e deixe separado para essas coisas, mas já aprendi a fazer e é bem simples. Eu estava falando do TTEC, né, que é o site lá que eu pego os scripts. Eu fico todo dia lá olhando se tem coisa nova, porque é muito simples, é muito bacana. Tento colaborar com alguns pacotes também e tal. E ultimamente está bem ativo. E basicamente eu subo serviços assim, mas nada me impediria de ir lá subir os containers na mão e as aplicações na mão. E só separando ali o serviço interno do externo, hoje eu escolhi fazer dessa forma. Para evitar, quando a gente tem self-hosted, você precisa fugir um pouquinho do IP fixo. Então, tudo que você quer colocar para fora, ou você quer ter um acesso à distância, você precisa de um IP fixo. Aí, no meu caso, eu escolhi o Tailscale para VPN. Então, tipo, ele é um serviço que já providencia algumas coisas, eu só instalo ele dentro do Proxmox, e aí, da onde que eu tiver, eu conecto nele e tá safe, não tem muita configuração. Ele é baseado no WireGuard, então ele é só uma interface bonitona para o WireGuard e algumas outras coisas. E para coisas externas, o Cloudflare Tuning é muito bacana, porque ele abre exatamente a porta da minha aplicação. Então eu me sinto bem mais seguro de expor só o que eu estou querendo expor mesmo. E aí, como ele já está cadastrado meus domínios, fica bem facinho de linkar um subdomínio com um serviço. Tem outras opções? Tem várias outras opções, mas essas são as mais simples para evitar IP fixo. Né? Se você não for por aqui, você teria que ou contratar um IP fixo ou fazer aquele DDNS
para fixar um IP certinho, e aí é um pouquinho mais de trabalho. Beleza, é isso. Já está acabando o tempo, eu vou só clicar aqui para vocês verem o site do TTEC. Tá dando para ver, né? Bom, beleza, é esse aqui. Tem várias aplicações aqui. Aqui na parte inicial, quem for mexer com Proxmox, geralmente a gente tem uns pré-scripts e pós-instalação do sistema. Que, tipo assim, tem coisas que a gente precisa desabilitar, porque é aquelas coisas corporativas que eu falei que a gente não vai usar, e tem outras coisas que é para fazer limpezas e tal. Então é só vir aqui e achar um específico, copiar aqui o link e rodar isso aqui lá no shell do Proxmox. E procurando aqui coisas que eu falei, né? Por exemplo, paperless. Como é que instala ele? Então eu venho aqui, ele explica um pouquinho como é que é, mostra o site do negócio. Eu basicamente copio essa linha, rodo lá, ele vai subir o container, e aí depois, nesse caso aqui, eu preciso dar uma olhada nas configurações. Tem alguns que nem precisa disso, que ele já vai estar rodando, eu tenho um wizard antes de começar, mas aqui tem bastante coisa. Eu acho que é isso. É aqui o StackWare que eu falei para vocês, então tudo isso é containers separado, cada um vai fazer uma coisa, que dá para você plugar tudo lá de uma vez e tchau Netflix. Eu acho que é isso, pessoal. Vou deixar o restinho para perguntas. Ali, por favor. Tá me ouvindo? Beleza. Em relação ao Proxmox, como é que é a questão de VLANs nele, né? Recentemente eu tive um interesse no Proxmox porque eu estava querendo criar um lab com o pfSense atuando como firewall de algumas VMs, né? Só que aí eu precisava de VLANs, né? E eu falei, pô, tô com dificuldade. E um dos problemas que eu tinha é porque eu queria fazer isso num notebook usando a rede sem fio, que dificulta mais ainda a questão de VLANs, né? E aí eu queria saber se você chegou a tocar nessa parte no seu uso em relação a VLANs no Proxmox, né? E também em relação aos containers, se você chegou a criar redes para os containers, né? Tipo, container X vai para essa rede, container Y vai ficar entre essa rede, ou não? Tá todo mundo na mesma rede? Todo mundo na mesma rede. Beleza. E em relação às VLANs do Proxmox? Eu também não usei assim, tudo fica em bridge e resolve o meu problema. Mas isso é uma tarefinha que eu tenho ali justamente para separar essas coisas que eu estou colocando para fora. Mas ele tem essa parte de gerenciar de modo simples. Mas assim, pô, se você tiver uma dificuldade, quiser uma coisa mais custom, ele está em cima do Debian. Então você consegue fazer várias outras coisas mais complexas ali e separar a rede. Tipo assim, ó, instalar. Vocês viram o vídeo que eu passei, né? Aquela mulher lá separou vários periféricos. Então, assim, se você tiver também várias placas de rede, dá para ir longe. Outra pergunta. No seu uso, na sua experiência, ficou mais de boa usar a interface web do Proxmox ou não? Você acha mais cômodo a linha de comando porque ela tem muito mais recurso ou não? Elas são equivalentes à interface web do Proxmox e à linha de comando? Eu sou fã do terminal, mas o Proxmox é uma das poucas coisas que eu uso totalmente a interface gráfica. Tipo, quando eu preciso de entrar em alguma coisa via terminal, eu vou na interface gráfica, abro um terminal web e falo, mexo por lá. Mas assim, dificilmente no Proxmox eu uso os comandos lá. Tipo, tudo que tem dele tá na interface gráfica. Tipo, acabou? Beleza. Eu vou só deixar um aviso que a gente vai ter o laboratório depois do Home Lab, quem quiser, depois do almoço. Então, tipo assim, eu vou mostrar como é que eu fiz essas coisas. Quem quiser trazer o VirtualBox já instalado com o Proxmox para a gente também tentar fazer. Ou se alguém mora por aqui e quiser ir lá buscar o seu micro PC, mini servidor e rodar aqui, depois do almoço a gente vai cair no código desse cara, beleza? Oi? Não, se quiser trazer o PCzão, traz, pô. Quiser trazer o servidor de um hack, fica à vontade. Valeu, obrigado.